pessoal, sejam todos bem-vindos aí, ó. Estamos aqui na NetCon 2023 e mais uma celebridade com a gente aí, com muita história, um grande amigo, um grande parceiro, uma das pessoas que eu acho que vai ficar eterno para todo mundo que é da Telecom. Então, é com muito prazer que eu trago para vocês Ronaldo Couto. O pessoal me sacaneia muito que eu chamo ele de Rogério Couto, mas é Ronaldo Couto, o melhor cara da parte de FTTH, o pai do FTTH no Brasil. Já que tem o Davis, que é o pai da internet, e nós temos o pai da Telecom. Então, lanço hoje o pai do FTTH, Ronaldo Couto. Então, vamos aproveitar aí, o pessoal que está em casa aí, vai lá, ó, compartilhe o nosso link lá, para poder mais gente chegar em mais pessoas e que venham para a feira NetCon 2023 na Expo Center Norte, onde a gente está acontecendo nesse momento, onde a gente vai estar aqui por 3 dias. E vamos até a nossa celebridade aqui, deixar ele se apresentar e falar um pouco dele aí. Vamos lá, Ronaldo. Boa tarde a todos aí, boa tarde, Cláudio. Prazer estar aqui novamente, trocando uma ideia com a turma. Você sabe que recentemente, Marcos, o pessoal falou assim: Ronaldo é um optossauro. Eu falei, caraca, criaram um novo nome aí. Optossauro. O que será isso? Optossauro, ou seja, é um cara já tá da fibra ótica, mas do tempo das cavernas. Vê se pode isso. Não é tanto assim, né? Você sabe que já tem um tempinho já, né? Desde 93 aí trabalhando com fibra ótica. O Marcos aí é um que acompanhou isso, né? Praticamente desde o 97. Início, né? 97. Eu desde 93. E desde 2009, você sabe, a gente acompanhando os provedores aí, falando sobre fibra ótica, mostrando para o pessoal como fazer a sua rede, né? Como projetar, né? E eu fico contente, né, de ter acompanhado esse crescimento todo e ter colaborado com o pessoal aí que realmente fez acontecer, né? A gente apontou o caminho, mas a turma fez acontecer. E vamos lá, vamos bater um papo aí para a gente poder tá falando um pouquinho mais sobre esse dia a dia do provedor. Show de bola, show de bola. Eu acho que é muito satisfatório, né? Então, já que o Marcos tem um acesso bem próximo, vocês estão bem próximos nas épocas aí, então, Marcos, fica à vontade aí, já solta aquela pergunta lá, faz já aquele merchan já aí. Não, legal, pô. Pra mim, antes de mais nada, é uma satisfação, viu, Ronaldo? Tá aqui, a gente trabalhou aí basicamente, acho que uns 5 a 7 anos juntos, depois, um período que você saiu do Telecom, até brinquei com ele, eu falei, foi o cara louco que te trouxe de volta. Foi bacana, me pediram uma indicação ali para um gerente da América Latina, eu falei, cara, eu tenho um cara aqui que é bom. Aí eu fui lá no Skype, lembra? A gente usava o Skype, cara. O que é isso? Ronaldo, quer voltar pro mercado? Eu falei, pô, aceito. E aí, depois de 2011, a gente começou aquela parceria ali nos treinamentos. Né? Isso mesmo. Uma satisfação muito grande. E, Ronaldo, eu queria já, assim, saber o que é, assim, acho que foi em 2010, 2011, que você já criou a Primore, né, a sua empresa, e iniciar esse bate-papo falando um pouco da sua empresa, como que você, eu sei que você deu bastante treinamentos presenciais na pandemia, como é que você se virou hoje, quais são as estratégias, o foco aí que vocês têm de novidade aí, até do Pro e SP também, que é bem bacana. Vamos começar falando das duas empresas. Tá bem. Bom, na verdade a Primore começou em 2009, realmente, quando eu comecei a atender os primeiros provedores, né? E ela sempre teve um foco na capacitação, né? Inicialmente na capacitação do pessoal com relação a poder fazer fusão, montar uma caixa de emenda, né? Puxar o seu cabo, fazer a sua rede de fibra. Projeto. Né? Logo depois começou o treinamento de projeto, né? Legal. E aí também a parte de consultoria, né? Que a gente hoje também tem com vários provedores, né? Principalmente a questão dos treinamentos presenciais, Marcos, ela foi uma atividade muito intensa que a gente realizou até o início da pandemia, né? Então eu estava comentando aqui com o Cláudio, né? Que o Feras até foi o último treinamento presencial que a gente fez antes da pandemia, depois fechou tudo, né? E foi o primeiro Feras, né? Na pandemia a gente, óbvio, acabou mudando um pouco, né?
a linha de atuação da empresa. Começamos a trabalhar a questão de treinamentos, né, online, EAD, mas voltamos mais para a parte de consultoria, né? E eu acredito que hoje, na verdade, eu diria que 80% do meu tempo hoje é voltado para consultoria nas empresas, né? Não só na parte técnica, né, mas também na parte operacional, né? Promover com que as empresas consigam ter uma melhor eficiência operacional, né? Mais ou menos aí na época, né, da pandemia, eu e o Rogério, né, meu irmão, o Cláudio insiste em me chamar de Rogério, né? Mais um abraço para ele, Um abraço. Que para mim não é problema, né? Porque É tudo ponto. não, mas dizem que ele que é o artista, o bonitão da família, então. É um complemento, é um complemento. Então, eu e o Rogério, a gente procurou capacitar a turma também de uma forma 360, né? Não só a parte técnica, que eu já fazia, não só a parte comercial e vendas, que ele já fazia, mas gerar um treinamento 360 para poder dar a informação de uma maneira completa para o provedor, buscando exatamente isso, a eficiência operacional. É importante que o pessoal saiba. É um investimento muito alto que a empresa hoje faz para captar um cliente. Com marketing, com publicidade, até mesmo com a parte de ativação, né? Custa caro a ativação ainda hoje. E esse cliente ele não pode sair da rede sem motivo, ou seja, isso custa muito caro para a empresa, né? Então, a gente poder estar dentro das empresas trabalhando justamente essa questão, não só a questão de como atrair, mas como ter certeza que a gente vai prestar um bom serviço, um serviço que atenda ao que ele está esperando, né? E ele possa, obviamente, buscar o resultado que ele precisa, né? Então, Não, hoje é isso daí. justamente pegando esse gancho agora, a gente estava batendo um papo antes justo sobre isso mesmo, queria até que você comentasse agora, essa questão de ter o cara bruto para lançar, ter o cara bruto, ter o cara bom para... Como que funciona esse nivelamento de a mesma pessoa ter vários sentimentos, vários, como é que fala, várias funções, Competências que a gente chama, várias né? competências. Explica um pouco para nós. Cláudio, você imagina o seguinte, imagina que você vai montar um time de futebol e você queira que um jogador seu, ele jogue no gol, ele jogue na defesa, ele também faça a lateral, no meio campo e no ataque. Tá? Nem volante faz isso. Esqueci do volante, ele tem que ser volante também. Nem o volante faz isso. Óbvio que você não vai achar um jogador assim. Você tem jogador normalmente que é especialista numa função. Se você precisa que ele quebre o galho em alguma outra função, ele quebra. Mas ele é especialista em uma normalmente. E olha só o que está acontecendo hoje. Nossos técnicos de instalação, de ativação do cliente, a gente precisa dele ser um cara bruto para bater escada, né? Equipar poste, lançar cabo, lançar o drop. Depois ele precisa do bruto virar delicado para montar conector. Conector muito sensível. Até hoje eu não aprendi a fazer conector. Depois de ser bruto e delicado, a gente precisa dele manjar de rede, porque ele precisa configurar equipamento. Precisa que ele entenda de Wi-Fi, para poder saber exatamente onde colocar o equipamento, se vai estar legal, se não vai estar. Sim. E principalmente, o que está principalmente pegando agora, precisa que ele saiba se apresentar para o cliente, conversar com o cliente, entender aquilo que o cliente está precisando. Ou seja, tem que ser comercial ali. O cara tem que ser de tudo. E obviamente que a gente não encontra ninguém pronto para isso. E aí o trabalho é justamente a gente primeiro entender quais são as deficiências, né, de cada um, e aí dar o treinamento necessário para eles, né? Acho que essa é a grande dificuldade hoje, né? Principalmente nessa questão do técnico ter muita dificuldade nessa questão da conversa com o cliente, da explicação para o cliente, né? Acho que esse é o ponto que vai estar cada vez mais aí diferenciando a turma que está em campo, hein? Atenção, não vai ser só passar o cabo, não vai ser só montar o conector, não adianta só a potência estar boa, né? Se eu não entender direitinho o que o cliente está esperando de mim, ele não fica na empresa, ele vai procurar outra. E assim,
já aproveitando o gancho do Rogério, nessa questão de treinamentos, né? Oh, meu Deus. Ó, Rogério, um abraço pra você. Tava O demorando. Ronaldo, é porque ao vivo, né? ao vivo, não tem como cortar, não. não adianta. Já Ó, foi. Rogério, ele te ama, Rogério. Ele sabe, ele Manda um sabe. beijo pro Rogério. Ele Tá sabe, ouvindo aí, tá galera? no meu coração. É Mas é Ricoto. assim, é por causa que a relação comercial tinha muito com ele, mas a questão técnica é com o Ronaldo. E é justamente sobre isso, que eu, no meu caso de comercial, não sou muito técnico. Até estava falando antes com o Matheus Pastini sobre esse negócio de muita sopa de letrinha, tenho dificuldade com isso. Acabei indo fazer treinamentos para poder entender esse mercado, então eu não era o cara da mão de obra, da especificação, então foi onde eu acabei conhecendo o curso de vocês, os treinamentos, para mim poder entender e até para cobrar. Então, da mesma forma que eu, como patrão, tive que ir lá treinar e aprender para cobrar os meus funcionários, hoje o Feras em Rede vem também trazer essa oportunidade para os técnicos também dar o passo a mais e aprender. Porque é necessário, as pessoas têm que aprender a crescer e a gente, os provedores, tem que entender, como você falou, não dá para jogar em todas as áreas. Não tem como jogar em todas as áreas. A gente pode até jogar, mas a gente tem que entender em qual nós temos maior dificuldade, né? E procurar se aperfeiçoar nisso, né? Acho que esse que é o ponto, né? O primeiro treinamento de fibra ótica que eu fiz, né? Foi em 1990. Meu Deus. Né? Eu mencionei aqui a Merimense, não foi no caso também Não, foi né? na faculdade ainda, em é? 1990. Quer dizer, esse treinamento, pra você ter uma ideia, Cláudio, foi uma semana de treinamento, 8 horas por dia, 40 horas. Chegou no último dia, eu perguntei pro professor, nós vamos ver a fibra? Ele falou, não, é só teoria mesmo. Né? E aí fui trabalhar com fibra em 93. Esse treinamento que eu tive lá me deu base para muita coisa, deu. Agora, se eu não tivesse continuado a aprender a cada dia, meu amigo, Já estava fora do mercado. em 2009 a gente estava falando de GPON, coisa que eu não tinha visto, né, em nenhum treinamento. A gente foi procurar aprender, né? Agora o tema da nossa palestra hoje, né, é o X e S-PON, ou seja, já não é mais o G, é o X e S-PON. Nós vamos procurar aprender, ou seja, esse é o ponto, gente. Nunca achem que a gente já chegou ao que precisava. Né? Sempre a gente vai precisar estar se capacitando, sempre aprendendo algo mais, para a gente poder estar se qualificando cada vez melhor para o mercado. E aí o Cláudio pode, né, pode me confirmar, né? Para o cara que se qualifica bem no mercado, não falta trabalho. Não falta Oportunidade. Não falta oportunidade no mercado aqui. Só que assim, a gente está batendo muito nessa tecla, né? Porque muitas pessoas, você mesmo coloca no seu treinamento lá o cachorrinho fazendo fusão, né? E a gente teve que empurrar muita gente aí como técnico, onde na verdade o cara para ser técnico tem que ter CRM, tem que ter toda uma estratégia. E as próprias faculdades não mostram curso para isso. Como que você vê esse mercado assim, dessa forma? Porque as faculdades não têm um treinamento específico para provedor. O provedor é a própria universidade, né? O que a gente aprende dentro do provedor é algo... É com os mestres igual você, né? Impressionante, né? Mas assim, ainda que não tenha um curso específico para o técnico de fibra ótica, né? Alguns senais em alguns estados até tem alguma coisa, né? Mas ainda que não exista um curso superior, etc., a gente tem muita capacitação boa, né, para o pessoal procurar. Né? Procurar, obviamente, se informar, né? Da mesma forma que hoje a internet, a gente está falando aqui, né? E tem quantas pessoas estão nos vendo agora, né? Ou agora, ou depois, num outro momento, enfim. Tem muita informação muito boa na internet disponível 24 horas. Né? Coisa que a gente não encontrava na nossa época. Mas a gente precisa saber filtrar, tá, Cláudio? Porque a gente vê também muita informação sendo passada aí também de forma meio torta. Tá? Não é o conector, não. E a gente ouve de tudo, sabe? Então, assim, procurem se informar realmente, né, dessa informação. Procurem ter referência de quem está ali apresentando essa informação para você. Tem muita gente boa, né? Mas a gente precisa filtrar para a gente também não estar aí tendo acesso ao material que, ao invés de ajudar, vai acabar confundindo depois o que a gente precisa desenvolver no dia a dia. Né? Com certeza.
Agora conta um pouco aí da história do Ronaldo Couto aí com a feira aí, com o Netcom, quanto tempo de Netcom, quanto tempo de relação aí, e o que pode esperar da palestra aí. Convido o pessoal para vir aí, pessoal, já aproveitando para vocês, quem não viu as novas tendências do mercado, quem não sabe ainda o que está por vir, vem para a feira, São Paulo, Expo Center Norte, aproveita, Netcom, ó, entrada gratuita, entrada franca, aproveita aí a palestra do homem, porque é muita informação, isso aqui custa caro, então vem para cá. De graça hoje. Então, dessa vez é a única vez que eu estou falando para vocês. Aproveita, que é uma oportunidade última. Ninguém está falando aqui de escassez, não. Nós estamos falando de uma coisa real. Isso. Essa é a primeira Netcom após pandemia. A gente teve muito problema com a pandemia aí. A gente fizemos o último Férias em Rede, que seria um pontapé de um projeto que eu tinha já comentado com o Ronaldo para a gente fazer. Talvez agora vai que isso aconteça, porque nós estamos falando com 8 bilhões de pessoas a nível Brasil, não estamos mais nichados num único estado, num único mercado, não estamos num lugar. Então hoje tem pessoas que me ligam de Angola, da África, Canadá, de vários lugares, falando assim, pô, e como que eu faço para ter acesso a isso? Eu falei, se prepara, porque a gente está criando uma grande fundação para fazer um prédio grande, um prédio gigante, e somente através de pessoas capacitadas como o Ronaldo, como a... Eu não quero, o Férias em Rede não é mais um concorrente no mercado, é um hub que vai direcionar pessoas qualificadas como vocês para o mercado e para a gente falar, esse é o cara que vai ajudar vocês. Bacana. Eu não sei o que é hub, Marcos, mas eu achei legal. Mais uma sopa de letrinhas aí. Se ficar falando difícil, o que é hub? O que é hub, mano? Bom, eu vou aproveitar e explicar, né? Porque eu sou o cara, eu sou o cara que não gosta disso, né? Mas o hub do mercado hoje em dia é simplesmente aquela pessoa que faz a conexão, né? O hub é meio burro, né? Mas infelizmente o Fernando Burrão tá aí, né? Então o hub é aquele que dá conflito de pacote. Isso, dá conflito de tudo. Mas brincadeiras à parte, pessoal, a Netcom é uma feira muito tradicional, né? Muito tradicional no Brasil, principalmente, né? Faz parte, né, do Grupo Aranda, onde a gente tem a revista, né? A revista RTI. Eu me lembro da revista RTI desde o momento em que eu me formei, já tem mais de 30 anos, né? Então, assim, é um evento muito tradicional, né, que ao longo dos anos veio também se diversificando, criando outras frentes, né? Não era um evento inicialmente que falava diretamente ao provedor, era um evento que tinha mais como telecom, como o seu público-alvo, né? Aí, num determinado momento, começou a ter mais atenção a esse segmento, e hoje, pelo que eu entendo, nós vamos ter o primeiro congresso específico de fibra ótica dentro do evento da Netcom, né? Que é o evento que eu vou palestrar. Fico contente, né? Porque eu, antes de leitor, né, da revista, né, já tive também o prazer de ter publicado alguns artigos para a revista. E mais uma vez participando aí, fazendo uma palestra, né? Bom, qual que é a palestra do dia, o Cláudio? Eu estou acostumado com o FTTH, né? E lá em 2009, 2010, quando eu comecei a falar do FTTH, existia uma discussão muito grande se a gente deveria usar o tal do EPON ou o tal do GPON. Meu Deus. Né? E aí, né, passou o tempo, hoje o padrão praticamente adotado por todo mundo é o GPON, né? E essas normas, né, esses protocolos, esses padrões, né, eles vão se atualizando, né? Eles vão se atualizando, obviamente que a indústria vai criando, né, novos padrões, e agora nós chegamos já no XGS-PON. Né? Se até então a porta da minha OLT, né, que era 2,5 GB, né, 2,5 GB para downstream, 1.25 para upstream, que já dá para fazer muita coisa, você sabe disso, né? Já é uma realidade hoje. A gente está falando das portas com 10 GB, né? Só que agora é 10 GB tanto para downstream como para upstream. Por isso o S vem de simétrico, né? Então X. Eu ia perguntar esse S. Eu falei, peraí, que tem uma letrinha dessa que tá perdida aí no meio. Então o X por causa do 10, né? O S porque é simétrico, né? E aí seguindo o padrão, né, GPON, que é o da ITU, né? Não estou falando ainda besteira na minha palestra, ainda bem. O Marcos tem a palestra da sopa de letras. E veja,
Uma coisa bacana, tá? Já dando um spoilerzinho sobre a palestra, tá? O Cláudio e Marcos. Isso foi uma característica que a gente sempre comentou, né? Que uma vez que a gente faça uma rede de fibra, faça uma rede bem projetada, não adianta só bom projeto, mas bem implementada, né? Depois a gente não iria precisar trocar a rede. E está acontecendo agora. A gente pode colocar o XGS-PON na rede que a gente já construiu. Sabe o que é o mais legal? O GPON e o XGS-PON, eles podem conviver juntos na mesma fibra. A mesma fibra, na mesma? Atenção, não é no mesmo cabo, não. Ah, Na mesma fibra. mesmo Eu tubuloso. coloco na fibra, no capilar, No capilar mesmo, no último, na friba. Na friba, Agora foi Na entendido. friba. depende. No mesmo capilarzinho eu ponho o sinal do G e do 10G. E eles chegam juntos. Eles passam junto pelos splitters, passam junto pelo drop. Chega na casa cliente os dois. E aí se eu coloco lá a minha UNU G, o cliente é G e autentica na ULTG. Se eu coloco o 10G, o cliente vai ser 10G e autentica na ULT 10G. Olha que bacana, né? Isso muda só os equipamentos no ponto? Não? Eu preciso ativar um novo equipamento na minha central, tá certo? Preciso usar lá um WDM para poder multiplexar esses sinais. Na casa do cliente, não. Na casa do cliente, eu só escolho qual é o equipamento que vai colocar e já está feito. Tá? Então, Top. é algo que já é realidade, tá, Cláudio? Não é que vai acontecer, já é realidade. A gente já tem bastantes provedores já trabalhando com essa tecnologia, né? Com o assinante também ou é mais para o corporativo? Mais para o corporativo. Mais para o corporativo. A rede já está pronta, né? Existe a necessidade dessa demanda grande, principalmente indústrias, fazendas, grandes operações e tal. Empresa, prefeitura, né? Normalmente o pessoal que estaria contratando um link dedicado, né? Hoje a gente já consegue atender com essa tecnologia, dando as mesmas garantias, né? Praticamente de um link dedicado e obviamente diminuindo o custo do provedor. Acho que esse é o ponto. Essa seria a minha próxima pergunta, os valores de investimento, então vale muito a pena. O investimento, ele ainda é um investimento importante, né? Não é o mesmo investimento de uma rede G, né? Mas quando a gente fala disso daí para uma grande empresa, para uma prefeitura, para um data center, enfim, né? São investimentos que a gente recupera porque o ticket também que a gente vai cobrar dessa turma não é o ticket para o varejo, né? Sim. Mas principalmente a gente pode ter a nossa rede, né, que a gente está utilizando já para varejo, né, para atender clientes que até então a gente não conseguia chegar. Né? Então acho que esse é um ponto legal para essa tecnologia. A gente estava justamente comentando anteriormente aí sobre isso, e até mesmo a questão de estar entregando algum outro serviço para o cliente, né? Então acho que junto com essa tecnologia, junto com as configurações da ponta aí, pode estar até servindo de um outro valor para agregar um valor maior para o provedor. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho que hoje é importante a turma que está vendo a gente começar a perceber isso e procurar como é que ele vai poder a cada dia se diferenciar do seu concorrente, né? A gente está falando de mais banda, de uma porta-pão entregando mais banda, mas não é só a banda que vai diferenciar, né, Cláudio? Você sabe disso, né? Então a gente agregar serviços, né, nessa banda a mais que a gente está disponibilizando, acho que é extremamente importante. E mesmo que eu não tenha ainda o 10, procura esses serviços para agregar. Pode ser segurança eletrônica, né? Pode ser aí a questão de um serviço de cloud para a pessoa fazer a hospedagem dos seus arquivos, ou seja, tem muita coisa hoje que a gente já pode fazer, não precisa esperar o 10G não, tá? Que vai acabar diferenciando aí o provedor para que ele escape dessa história de vender preço e banda, que a gente sabe que isso daí já caiu por terra. Isso daí é meio complicado, a gente sabe que isso aí vai cada vez diminuindo o ticket mais do cliente, né? Então procurar aonde a gente consegue entrar mais dentro do cliente, oferecer mais serviço, mais segurança, mais comodidade para o cliente, para que ele fique cada vez mais contente e fiel com a gente, né? Tá ouvindo aí? Netcom 2023. Vem pra cá, ó.
Ronaldo Couto fazendo as suas apresentações e suas alegações. E ó, tem Vai muito para vários aprender, cortes hein? aqui. Vai render vários cortes aqui, hein? Depois pega a dica lá. Não esquece, segue nós lá, Feras em Rede. Clica lá. Tem um lá embaixo, lá, ó, seguiu, desce, tem 3 estrelinhas. Clica lá. Tem a moldura da Netcom. Clica lá, tira a foto, manda pra nós e fala assim, ó, eu tô ligadinho aqui que nós vamos mandar uma camiseta pra vocês aí também, beleza? Então, compartilha com mais gente, mostra aí pra gente chegar em muito mais lugar, porque não é só você que precisa de informação, mas às vezes o seu amigo, o seu vizinho e qualquer pessoa. É uma satisfação estar com vocês aqui. Cláudio, então assim, deixa pra finalizar, dar uma Não, não vai embora não, não vai embora não. Ah, não é pra finalizar Não vai ainda? embora não, aqui finalizar. Calma aqui, nós eu estamos... pensei que já fosse pra Não, finalizar. eu tô fazendo seu um horário merchan é aqui. 3h30, tem uma meia hora. Eu tô fazendo um merchan aqui porque o pessoal já me cobra ali no TV e fala assim, ó, é hora do jabá, entendeu? Então, diga lá. Eu tenho que fazer o jabá, mas vamos tocar aí, fica à vontade, você é nosso convidado. E é uma satisfação estar aqui, porque depois disso aqui a gente vai ter o Bora Pro Play, que fica gravado aqui, a gente vai pôr bonitinho as tarjetinhas. Tá. E todo sábado, às 3 horas da tarde, vocês podem entrar lá no canal Bora Pro Play e a gente vai ter sempre matérias ligadas a telecom, a provedores, a treinamentos, a toda essa fomentação do mercado. Porque assim, o mercado hoje não tem como falar de tecnologia. A gente abriu um precedente para o mercado que transformou o mercado e o mundo. Então eu faço parte dessa história através de vocês, com todo o conhecimento que eu fui buscar, conhecendo pessoas como vocês, e fico muito feliz de deixar esse legado também para outras pessoas. Porque por mais que um dia você se vá dessa, eu vou lembrar que eu fui seu aluno e também alguém vai lembrar de mim falando assim, poxa, esse cara também deixou o legado dele. E essa é uma forma que eu estou encontrando de falar com milhares de pessoas e dizer, o meu legado é você. É a informação que eu deixo para você. Deixa eu pegar um gancho aqui que você tá falando de legado. O Ronaldo tem esse jeito sério dele, né? Tô sério, tô muito sério. Tá muito sério. Não, falando na convivência. Eu vou abrir uma coisa para ti Nós aqui, é Ronaldo. cada vida. Vou abrir aqui pessoalmente, aproveitar esse momento, e eu achei uma atitude dele fantástica, porque apesar de a gente ter trabalhado todos esses anos juntos, mas a oportunidade que eu tive para sentar e ver todo o treinamento dele, você vai lembrar, foi no Inatel, uma das empresas ali contratou, tal, fomos até de carona, peguei ainda carona com o instrutor, e o Ronaldo passando todo aquele conteúdo, cara, e eu só que viajando, falei, puta merda, se eu tivesse acesso a esse material, mas e a coragem de pedir, né, mesmo o cara sendo nosso amigo ali, mas você fica meio assim, né, são horas trabalhando em cima daquilo. Cara, eu achei impressionante, Cláudio. No último dia, no último slide, ele falou, pessoal, acessa esse link aqui, ó. Legado. Tava todo o material, você lembra disso? Sim, até Legal. hoje. Até hoje é assim, Até hoje, maravilhoso isso, Legal. Ronaldo, porque... Você teve acesso ao maior conteúdo. Quando você foi para Minas Gerais comigo, você teve um Ah, acesso. sabe- Teve muito São duas viagens Duas inesquecíveis. Mas sabe que é interessante, Marcos e Cláudio? Eu tenho falado nos meus treinamentos que para a gente fazer uma mudança, a gente precisa de duas coisas. A primeira é oportunidade, ou seja, é muito difícil alguém mudar se essa pessoa não tem oportunidade. E eu não estou falando só no trabalho, eu estou falando até na vida, enfim. A gente precisa ter uma oportunidade para a gente poder mudar. Tá? A segunda coisa, a gente precisa ter atitude. Tá? Só uma ou só a outra não adianta. Só ter atitude sem oportunidade não vai dar certo. A pessoa não vai conseguir chegar lá se ela só tiver atitude e não tiver oportunidade. Agora, principalmente, eu falo da oportunidade junto com a atitude, porque o mesmo treinamento que eu dei para você, para o Cláudio, talvez eu tenha dado já para umas 10 mil pessoas. E a gente conhece, vocês sabem disso, vários e vários consultores hoje, vários e vários pessoal que está fazendo consultoria, fazendo treinamento de fibra ótica foram meus alunos. Sim. E estão muito bem, hoje está tudo muito, sabe, tão assim, muito bacana. Só que eu digo, a informação que eu passei para todos foi a mesma. E teve gente que hoje está muito bem e teve gente que ainda hoje está na mesma. E aí o que mudou? Praticar. Não mudou a oportunidade. A oportunidade era a mesma, mas Mudou. a forma de praticar Mudou a atitude. é a atitude. Tá bom, a informação está aqui, mas agora o que eu vou fazer com ela?
Como é que eu vou aproveitar isso e melhorar? Entendeu? Então é isso que eu acho bacana e é isso que eu digo pro pessoal. Entendam, a oportunidade, de repente, é esse vídeo, mas amanhã não é mais o vídeo que vai fazer diferença, é a atitude que cada um vai ter para fazer e desempenhar melhor o seu trabalho. Tá me fazendo Chorar. Quase. Mas eu tô refletindo aqui. Que é pra isso mesmo que a gente está aqui. Muito legal. O Ronaldo é um cara que você tem que passar horas aqui ouvindo. A gente está aqui para cavar esse sentimento, porque é gostoso. Não é sempre que existe um bate-papo onde fica aberto para todo mundo e às vezes as pessoas, os caras estão juntos toda hora. E a gente não está toda hora falando de intelectual, não. A gente tem vida também. Mas quando esse é o momento certo, a gente vai aproveitar e vai falar disso aqui. E eu estava refletindo sobre isso que ele falou, Cláudio, porque foi justamente como nasceu a nossa amizade e esse projeto todo, né? Porque eu tive a oportunidade. Qual foi a oportunidade? Cara, você tá de carro, você leva essa caixa de som para mim, para São Paulo? Eu falei, levo. E qual foi a atitude? Eu vou sair de Jundiaí até Suzano. E ali, o que era um almoço virou uma janta, a gente foi desenvolvendo essas ideias. Foi muito legal. Muito então legal. É como você tem um barco, né? E aí você tá remando só de um lado. E o barco fica rodando, não sai pro lugar. Então aprendeu, usa o outro braço do barco. O que é o outro braço do barco? É a prática. Então, se você só ficar praticando também, praticando, fica girando de novo. Por quê? Porque você tem que buscar pessoas como o Ronaldo, pessoas de conhecimento que estão todo dia eles se transformam, porque redes sociais, mídias sociais são coisas que não é muito do nosso tempo, mas nós também estamos evoluindo sobre isso. Entendeu? Então, é muito estranho pra gente, às vezes, estar falando aqui e sem o fomento daquelas pessoas que é numa palestra, sem aquele aquecimento de gente. Mas a gente sabe agora que através dessas lentes, do outro lado, tem pessoas nos vendo e a nossa palavra está chegando muito mais longe. Isso é muito louco. E uma coisa que eu quero também reforçar com todos aí é que muitas vezes um aprendizado, uma maneira nova de se fazer as coisas, não precisa ser algo complexo não, sabe, Cláudio? Algo simples pode fazer uma tremenda diferença, né? Então, um exemplo aí que eu costumo dar agora nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, etc. É muito normal quando o pessoal sai da casa de um cliente, principalmente numa instalação, né, que ele vai cumprimentar o cliente para dizer que está indo embora, então ele dá a mão para o cliente e fala assim, ô, seu Cláudio, estou indo aí, né, o senhor tem mais alguma dúvida? Não. Então, qualquer coisa lá, o senhor liga para a gente, qualquer probleminha, liga lá para a gente. Um gesto humano. Mas veja, eu saio da casa do cliente falando em problema. Interessante essa abordagem. Peguei o drive. Eu não fui ríspido, eu não fui mal educado, mas eu saio da casa do cliente falando em problema. Deixando um adendo de que vai ter problema. Dizendo assim, imagine se eu saio de uma concessionária de carro, um carro novo, e o cara fala, seu Cláudio, qualquer probleminha, o senhor traz aí para nós. Fazer a revisão, fazer o... Peguei. Você fala, ai meu Deus, será que... Peguei. Agora vamos fazer de novo. Eu estou saindo da casa do seu Cláudio e falo assim, seu Cláudio, muito obrigado por ter escolhido a nossa empresa para ser o seu provedor de internet. O senhor tenha certeza que nós vamos fazer tudo sempre o possível necessário para que o senhor esteja com a sua expectativa sendo atendida pelos nossos serviços. Obrigado e aproveite a sua internet. Show de bola. Mudou tudo a atitude. Mudou? Mudou a atitude. Isso não é nada complexo, gente. E não custa muito, né? Não custa nada. Tá? Então, assim, não saia dizendo problema. Saia dizendo, obrigado por ter escolhido a gente. Obrigado por ter confiado na nossa empresa. A gente vai estar sempre atento aí para como se diz? Recíproco. Não, para a gente merecer essa confiança que o senhor depositou na gente. Muda muito a atitude e esse pensamento positivo ele é muito bom. Tá vendo? Muito bom, não? E isso vai de encontro a uma coisa que eu aprendi com o Ronaldo também, né? Nesse coach que eu fiz com ele voltando do sul de Minas. Que... Não deveria ser mais Ronaldo Couto, né? Você deveria ser mais Ronaldo Coach. Mais uma aí, hashtag. Hashtag Ronaldo Couto, hein? Pega aí. Ele falou que a rede ótica não foi feita para dar problema. Que os caras, lembra dessa? O cara não. Se gaba que ele fala, não, eu tenho um ótimo suporte técnico. Você não deveria nem ter suporte técnico, meu amigo. Um dos vídeos que eu fiz quando eu pedi para participar lá do treinamento e a gente foi patrocinador da camisa, falava sobre isso, né?
já que existe um problema, então que seja resolvido o mais rápido possível. Também. A gente vinha com essa informação desde aquela época lá. Isso. Eu vou trazer alguns vídeos desses aí, porque ficou... Para mim, era um momento que eu estava vivendo e dentro daquela transformação do mercado tão dinâmico, eu não enfatizei tanto. Mas hoje, quando eu olho, eu falo, caramba, olha a nossa cabeça, como estava além, né? Nós estávamos sempre preocupados em ser rápido, em resolver o problema, em fazer algo dinâmico. E esse povo que está aí agora, porque, nossa, eu vejo um atendimento teve aí uma situação de 7 dias e tal. Eu falei, meu, já imagina nós que trabalhamos com internet, onde a gente quer estar conectado, entregando treinamento, entregando curso, deixar esse negócio para 7 dias. Então, é muito bom ter esse pensamento positivo, é muito bom a gente ter essa conexão com pessoas que às vezes falam assim, pô, como você sentiria se pôr no lugar da pessoa, né? Imagina nós com essa live agora e não tem internet. O cara fala assim, não, aguarda aí que daqui 7 dias eu vou aí. Matou o sonho. Não, eu queria fazer mais uma pergunta aí de encontro para essa questão de você ter não só um bom suporte, mas bons produtos na redes. Eu acho que é o que vai ajudar muito nessas fusões que a gente vê que vem acontecendo, essas grandes compras aí de provedores. Eu sei que isso é um item que entra no valuation aí da empresa. Como que você vê esse mercado de SP? Você acha que vai dar uma enxugada, vai monopolizar de novo, como sempre foi telecom, nessas fusões aí? Marcos, assim, se a gente compara o número de processos de fusão e aquisição que a gente está tendo esse ano, está sendo bem menor do que aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos. Ou seja, o número de processos diminuiu. Agora, os processos que estão acontecendo envolvem uma carteira muito maior de clientes. Envolve uma carteira muito maior de clientes. Então, o que a gente percebe é o seguinte, isso é um ponto de vista, tá? Isso não significa que é a realidade, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas eu entendo que esse mercado de ISP, esse mercado de provedor, ele tende a se consolidar nos extremos. O que eu quero dizer com isso? A tendência é que a gente comece a ter provedores, por exemplo, entre 15 e 20 mil clientes para baixo, vai ser uma linha, e depois provedores de 200 mil para cima. Já pode ser considerado operadora, talvez? Não, ainda não. Um operador de médio porte até hoje, tá? Mas essa faixa entre 20 e 200, ela tende a ficar cada vez menor, cada vez com menos empresas. Ou seja, ou o pessoal se funde para ficar maior, ou alguém maior vem e compra aquele médio, ou então o pessoal vai ficar nessa faixa dos 20 para baixo. Tá? Então é algo aí que principalmente os donos e provedores precisam entender e precisa pensar de que lado que eles vão querer ficar. Não tem nada demais querer ficar do lado, né, de 20 para baixo. Pode ser ainda muito rentável a operação dele. Ou entra aquela questão, não, é o meu sonho. Mas assim, o provedor cada vez mais de 50, 70, 80, ele vai cair, né? Ou para cima, ou ele vai começar a cair para baixo. Tá? Essa é a visão que eu tenho com relação a esse mercado. O bom é que a grande tendência para isso, para o mercado de treinamento, que no caso falando do Ronaldo, não acaba nunca. Porque esses caras vão precisar, tanto grande como pequeno, vão precisar de mão de obra e cada vez mão de obras mais qualificadas. Não termina, né? Não Porque, termina. Assim, a maneira até como hoje as empresas vêm contratando, né, os seus colaboradores, o Cláudio pode falar um pouco mais a respeito disso, ainda a gente está trabalhando ainda de uma forma reativa às necessidades que a gente tem. Sim. Tá? É muito comum, tá? É muito comum, Cláudio, a gente ir nas consultorias que a gente vai fazer uma entrevista principalmente com os técnicos, né? E perguntar para eles, escuta, o que te motivou a vir trabalhar aqui nesse provedor? E a resposta dele era, eu estava parado, precisava trabalhar. Bem isso. Ok, nós vamos ter isso para turma, mas daqui a pouco a gente não quer mais só essa turma não, a gente vai querer gente que estava trabalhando, mas que queira trabalhar para a gente. Isso aí. Porque veja, o cara que realmente que é bom no que faz,
não Ele tá trabalhando, parado. ele não tá parado. Ele não tá Ele não parado. tá parado. Então, assim, a gente não vai querer mais só, né, o cara mais ou menos, não. A gente quer o cara bom. O cara bom vai precisar de reciclar, vai precisar de novos treinamentos, vai, entendeu? Mas principalmente, né, a gente vai querer saber, olha, eu quero vir trabalhar aqui na empresa do Cláudio porque eu me identifico com a empresa, porque eu quero atender bem os meus clientes, porque eu vejo oportunidade para eu crescer aqui dentro da empresa. E é por isso que eu quero estar aqui. Matriz de competência. Então, assim, quando a gente fala de treinamento, né, bom que se diga, não é só o treinamento, montar o conector, não é só o treinamento da fibra, física, mas é tudo que envolve o desenvolvimento da pessoa. Sim. Entende? Então foge um pouco simplesmente, né? Olha, quem imaginou que eu falando essas coisas, né? Mas não é só friba, né? É toda essa parte. É dois ombros aqui, viu? É dois ombros Eu aqui. fui É bater dois um papo caras. um dia num provedor e eu comecei a falar dessa parte técnica, depois aí eu dava umas pitadas de atendimento, falava, ó, eu não sou coach, mas justamente porque isso conta muito, né? Esse é o ponto, né? É entender o seguinte, o cliente hoje ele tem muita opção Demais. e muita facilidade para trocar. Você quer ver uma outra coisa, Cláudio? Dando aí um outro spoilerzinho também. Rapaz, esse negócio promete, viu? Mas, não, Depois- mas essa não é palestra de hoje, então não. depois você devolve tudo, porque senão... Essa não é palestra de hoje. Mas eu digo o seguinte, nem lembro mais, esqueci. Epa, calma aí que nós vamos voltar aqui pro Spoiler. assunto. Esse Cláudio danado, toda hora fica cortando o cara e faz isso. Mas pera aí, calma. Conta que é sobre o cliente. Sempre sobre o cliente, sempre sobre as formas novas de... Oi? A postura técnica que a gente tá falando. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, Então, vamos lá. Só pra seguir, Daqui a pouco chega. só pra seguir a volta. conversa aqui, conta pra nós aí, Elon Musk soltando foguetes explodindo, e aí essa história, a gente sabe que você tem uma história já há tempo desse negócio do foguete aí. Como você se vê agora? Quando você vê esses foguetes em tudo quanto é lugar aí, Você sabe como o foguete apareceu? eu nem imagino. Então eu vou mandar um vídeo pra você. Pessoal que puder, já passa lá no YouTube. Isso lá foi em no- 2014, uma entrevista que eu estava dando ao vivo numa televisão lá em Vilhena. E aí, olha, 2014 isso, hein? Caramba. E na hora de explicar para a moça lá, mas qual que é a diferença da fibra ótica? Eu perguntei para ela, você navega na internet? Ela falou, navega. Eu falei, então com a fibra você vai voar. Ó, Porque, né, fibra ótica não é coisa para navegar, é para voar. Né? E aí saiu o foguete, né? E hoje eu tenho uma raiva tremenda desse foguete, né? Quero que o foguete exploda na bunda de quem estiver sentado em cima dele. Mas enfim. bora pro meio. Bora pro meio. Ô, Cláudio, eu venho dando um exemplo aqui para o pessoal de uma maneira geral, e é importante que todo mundo saiba disso. Tá? Quando a gente vende internet, tá? E vende as velocidades que a gente vende hoje, 400, 500, 600, sei lá quanto, né? A impressão que todo mundo tem quando compra essa internet é que está comprando um foguetinho ou comprando um carrinho de Fórmula 1, tá certo? Isso. E aí o que eu digo é o seguinte, a gente não vende nem foguetinho e nem carrinho de Fórmula 1. É importante que a gente comece a explicar isso também para o cliente. A gente não vende carrinho de Fórmula 1. Quando a gente leva para casa do cliente fibra ótica, tá? Faz rede até a casa do cliente, fibra ótica, o que a gente leva até a casa do cliente é a estrada. É estrada. E a velocidade que a gente vendeu para ele é o limite que ele pode andar na nossa estrada. Então ele está comprando da gente uma licença para andar 300, 400, 500, o que seja. Agora, quem vai determinar a velocidade com que ele vai andar não é só a estrada, é quem? Os derivados. É o carrinho que ele tem, carrinho que ele é o tem. dispositivo que ele tem, é o roteador que ele tem, é o telefone que ele tem. Ou seja, o pessoal precisa entender que se eu comprar a licença para a estrada top que nós temos, 4 vias, iluminada, né, bacana, sem pedágio, sem nada, mas se ele continuar com o Fuca velho, ele não vai andar. Muito respeito ao Fuca, mas não dá, né? Mas não vai andar. Ele pode curtir a estrada com o Fuca, mas não vai andar a 400.
a 500, entende? A responsabilidade não acaba sendo só do provedor, né? Entende? O usuário E não entende essa, isso, e essa né? imagem do foguetinho traz isso para o cliente. Ele, Dá uma ilusão. ele vai achando que ele vai só andar a 400, ou a 500, ou a 600. Mentira! Outro dia eu estava num evento e o pessoal falou para mim, porque como é que a gente consegue garantir a velocidade do usuário? Eu falei, não vai garantir nunca, não depende da gente. Show de bola. Show de bola. Gostei da... Quem vai garantir a velocidade é o próprio cliente, qual o dispositivo dele? Até onde ele está disposto a gastar para poder chegar a essa... E o que a gente precisa explicar para o cliente, olha, meu amigo, a estrada tá legal, mas o dispositivo que você tem, você não vai aproveitar tudo que da estrada que você está comprando. Top. Entende? A gente ouviu isso lá Por isso atrás, a raiva do foguetinho, nas primeiras palestras que vocês davam sobre isso, e voltar de novo agora me fez refletir bastante, me deu um estalo. Então, agora. assim, é legal, eu uso sempre essa analogia, e aí é uma outra coisa que eu falo também para todos os técnicos que estão vendo aí a gente precisa explicar essas coisas para o cliente de uma forma simples. Isso, bem... De uma forma que o cliente entenda o que a gente está falando. E muitas vezes os nossos técnicos, sem perceber, usam o tal do techniquez. E aí o cliente, quando fica ouvindo o techniquez, ele não entende nada, mas ele fica assim para você. Tem tipo a cara de ué. Cara desse, tô entendendo merda nenhuma. Mas a gente acha que ele tá... Ou seja, Verdade. vamos fazer de uma forma simples, vamos conversar com o cliente de uma forma simples, que ele possa entender, né? Isso vai melhorar, Cláudio, muito depois das reclamações que a gente tem. Porque muitas vezes o cliente reclama por algo que não é problema realmente. Mas por quê? Porque ele não entendeu direito, a gente não explicou direito. Não dá nem para culpar ele. Tá? Dica: vai criar uma explicação para o cliente, treina com a sua avó. Acabei de falar isso aqui, Nil. Acabei de falar aqui. Se a sua avó não entendeu direito, esquece. acha um outro jeito de explicar. Com certeza. Né? Esse público que a gente tem que chegar lá. Não é só esse público, mas assim, se ela entendeu, os outros também vão entender. Vão entender. Né? O problema é que a avó do cara tem HD, aí Aí ferrou tudo. E você fica imaginando a voz do Ronaldo, né? Fazendo fusão. Não, vocês estão de sacanagem. A gente cometeu uma gafe aqui que não foi interagir, eu tomei a bronca da produção porque eu estava no celular, mas era justamente para fazer essa interação com os convidados. E o Rogério, o irmão do Ronaldo, fez um comentário aqui na live que faz uns 30 anos que viu o Ronaldo de paletó. Foi no casamento dele. Então quer dizer que o evento tá chique mesmo. O Vandu fez uma sacanagem que eu mandei no WhatsApp dele, o Vandu. Eu corintiano! eu fiz a pergunta e ele falou assim: pergunta se o Palmeiras tem mundial. Não pergunta não, agora já foi. Mas ele falou assim: o Ronaldo sabe muito. Isso não precisa perguntar, a gente sabe que não tem. Cada um tem o que pode. O Corinthians tem dívida pela pessoa. E aí ele complementa aqui: o Ronaldo foi o melhor professor que eu já tive. E Ronaldo, deixa eu interromper. Vandu é um cara que ele sabe disso, é um cara que eu uso ele como exemplo muitas vezes com relação à questão de oportunidade e atitude. Vandu, quando eu fui trabalhar nessa empresa, ele era um auxiliar administrativo lá da empresa que chegou no laboratório e pediu uma oportunidade para trabalhar com a gente, para aprender sobre fibra e etc. E a gente ensinou ele a trabalhar. Acho que com certeza hoje ele já é formado, é técnico, etc. Mas assim, hoje, quando eu tenho problema nas minhas máquinas de venda, adivinha para quem eu ligo? O Vandu. E eu ensinei ele a consertar a máquina de venda. Mas para quem que eu ligo hoje, quando eu estou com um problema na máquina? O Vandu. Atitude, oportunidade e atitude. Desculpa. Verdade. Não, mas é isso não, mesmo. Mas é isso mesmo. Era justamente sobre o comentário disso aí. E foi, o Vandu já participou também em outro evento de palestrando. É muito legal, a gente acompanha essa evolução. Um abraço aí, viu, Vandu? Deus abençoe. Valeu, a Corinthians. Paula Guinness também, ela fala assim: Ronaldo, qual a sua visão sobre as redes neutras? Que seria uma outra pergunta minha, mas ela fez aqui pela Paula, se é uma boa opção para os provedores ou não. Sua opinião.
Rede neutra é um assunto complexo, tá? A gente precisa... Eu não queria ouvir essa palavra hoje. Nós estamos Ela não é complexa, depende. Nós estávamos batendo recorde. Eu não quero ouvir essa palavra hoje. Não, mas eu não vou falar. Eu sou bem complexo. Obrigado. Mas assim, a gente tem que olhar de vários ângulos, né? Pra gente falar vale a pena ou não vale a pena. Sim. Então, vamos lá. Existem algumas situações, né, onde o provedor ele quer entrar numa determinada região ou entrar numa determinada cidade e que simplesmente não tem mais como, porque o posto está tudo lotado, né? A não ser que ele fique clandestino e não vai conseguir aprovar projeto. Então, se ele realmente entende que ali ele tem uma oportunidade de mercado, mas ele não tem como entrar com um projeto da concessionária, ele não tem outra opção. Não tem viabilidade, né? Não tem outra opção, vai para o rede neutra, ou utiliza o rede neutra com alguém e ok, né? Vamos fazer dessa forma, né? Do ponto de vista financeiro, essencialmente financeiro, tá, Cláudio? Eu entendo assim, eu vou ter uma economia com relação à construção da rede? Vou. Tá? Vou. Agora, vamos lembrar que a maior parte do investimento não é na construção, é na ativação do cliente. 80% do custo de projeto é na ativação, não é na construção. Então, se eu tenho uma área que eu entendo que eu tenho um potencial muito bom e eu consiga realmente desempenhar bem naquela área, eu não faria rede neutra, eu construiria e iria direto. Tá? Ah, mas eu não tenho certeza se eu devo construir ou não. Ok, rede neutra pode ser algo para diminuir o risco, mas não que eu vá ganhar mais com relação a isso. Né? Eu vou diminuir o risco, mas a lucratividade dessa operação ela vai acabar sendo menor. Tá? Então, não dá para a gente dizer com uma resposta só se é bom ou não para o provedor. Vai depender muito aí das condições que ele encontra lá na região dele, né, para poder competir. Analisar, né, todo... Show de bola, Netcom 2023 aí, ó. A gente passando aqui para convidar vocês que estão em casa, acessar aí, Feras em Rede, vai lá, clica lá, vocês entra lá no Instagram do Feras em Rede, 3 estrelinhas, clica lá, tira a foto, compartilha e fala, eu tô aqui, quero minha camisa, que nós vamos mandar a camisa para você aí, onde você estiver, em qualquer estado do Brasil, em qualquer lugar do mundo, nós vamos mandar para vocês. Então, estamos aqui hoje com o Ronaldo Couto, uma fera em rede. Esse nome Feras em Rede foi dado a um curso que ele foi protagonista. O primeiro treinamento de Feras em Rede, tive o prazer de que ele ministrou lá pra gente. Um calor que só Deus sabe, só ele sabe. Então nem tudo é flores. Os bastidores também tem muita ralação. É um prazer, uma satisfação muito grande estar com ele aqui hoje e dizer o meu imenso carinho. Então, façam as considerações finais aí. Exatamente. Deixe o recado de vocês, convide o povo para a Netcom e bora pro play. Vamos lá. Bom, pessoal, novamente, obrigado, né? Obrigado aí por estar nos assistindo aí, né? Teve gente até que então viu ao vivo mesmo, hein? Opa, o negócio está acontecendo ao vivo. Agradecer a todos, né, que puderam estar com a gente agora, ou, obviamente, o pessoal que vai assistir depois, obrigado também. Quem está ao vivo com a gente, está aí com chance ainda de vir para a Netcom, aproveita, vem para cá, a gente viu que tem bastante stand, bastante produto novo, bastante novidade, né? E as palestras, né? As palestras todas que vão estar aí sendo realizadas aí, um pessoal bem bacana, né? Bem bacana, com bastante experiência, né? E, caramba, na faixa. Não, isso aí eu tô falando pro pessoal, não perca. Vai gastar o metrô, pô. Vai gastar o metrô, então. E R$9 no Uber se descer na estação. Coisa que eu tava acostumado aí de pagar valores muito alto vai ser na faixa. Dessa vez aproveita, primeiro Netcom, depois pós-pandemia, grátis, então vocês aproveitam, porque o ano que vem, ou o próximo evento, talvez vocês não vão ter essa oportunidade. Então, assim, venham para cá, né? Se alguém já estiver por aqui, estiver vendo, me encontrar aí, sabe, nos corredores, vem falar comigo, vem trocar uma ideia, né? Vamos conversar.
E eu vou deixar também, Cláudio, lá o Instagram lá da Isso, Primori, né? já ia pedir, já. Eu não posto muito, mas... Não, mas vamos lá depois. Sabe o que tem lá, Marcos? O quê? Um post antigo, a primeira máquina de emenda e a primeira OTDR que eu trabalhei. Que legal. Type 34, Vandu, TD Nossa. 9950. Caracas. A máquina pesava 20 quilos, OTDR 25. Né? Então, esse Instagram aí é @primori, com i no final, primori.ronaldo. Tá bom, gente? Legal. Curte lá, né? Comece a seguir lá, dá uma força lá pra gente. E aí vocês vão estar sabendo também de primeira mão aí dos nossos treinamentos, das dicas, das consultorias que a gente pode estar realizando. Valeu? Legal. Show de bola. Faz as Satisfação, considerações Ronaldo. aí, Marcos. Não, eu tô aqui emocionado, sempre, né? Conto essas histórias aí do Ronaldo por onde eu passo, é um grande exemplo, referência. Para mim, principalmente, né? Que tive esse privilégio de estar alguns anos ali no calcanhar dele ali. Obrigado, Ronaldo, pela participação. Imagina. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. Depois vai ficar gravado, vamos reproduzir. E segue lá, Bora pro Play também, é um programa que vai ao ar todo sábado. Todos aí. os sábados às 3 da tarde, bora pro Play. Esses eventos que a gente tiver, sempre vai ter matéria nova, sempre vamos estar falando online, vamos estar falando presencial. A gente vai estar sempre se comunicando, porque para trazer sempre novas informações para vocês, porque o mercado é dinâmico. Então, Sim. cabe a nós sermos dinâmicos e estarmos acompanhando as E tendências. daqui a pouco a gente está focando aqui nos palestrantes, até o começo da feira, para vocês entenderem o que vai rolar aí nesses 3 dias. Mas vamos fazer um tour aí mostrando alguns stands, mostrando o que tem para vocês. Mas aguardamos vocês aqui. Valeu, muito obrigado. Então, obrigado. vamos deixar aquela fotinha, cadê? O lá, print a para foto dar uma olhada oficial lá. Opa! Vamos olhar para a foto oficial e deixar aquele recadinho. Bora pro Play. Boa. Vem pra cá, pessoal. Vem pra cá. Um abraço.